E aí, meus queridos, aqui quem fala é o Kando e seja bem-vindo ao canal Opinião Oculta. E hoje, seguinte, pessoal, tô fazendo um compilado aqui no canal desse mangá que já foi completado aqui. Eu apenas peguei os outros dois vídeos, né, que eu gravei desse mangá, e como ele é um mangá curto, eu compilei todos os capítulos em um único vídeo só. Para todos aqueles que não viram, né, tinham preguiça de clicar nos vídeos, agora tá aqui completinho, você não precisa procurar os vídeos separados, tá completinho, compilei e trouxe aqui para vocês no canal. Então eu peço que vocês deixem o like para me ajudar a se inscrever no canal e que eu tô trazendo esse vídeo extra aqui na semana para vocês, compilado com todos os capítulos de The Room. Então muito obrigado e fiquem aí com o vídeo. Se liga na intro e vamos lá. A história começa e vemos um adolescente chamado Yuri Kipei jogando um jogo em seu PC chamado The Room. Jogo esse no qual o rank dele é o top 1 em todo o Japão, com mais de 500 mil jogadores. Mas a sua jogatina é interrompida por sua mãe, pois ela quer que o garoto estude e vá para a faculdade, como qualquer mãe normal gostaria. Então ele, como um bom adolescente que é, expulsa sua mãe do quarto e começa a reclamar da vida, como um adolescente padrão. E ele diz que não se encaixa nesse mundo, que o lugar dele é em outro lugar, em algum lugar que faça ele estar em uma situação fora do normal, onde ele poderia liberar as habilidades dele e se tornar um protagonista. Ou seja, além de adolescente normal, ele é um otaku normal também. E ao piscar de olhos, como rotineiro em muitos mangás, ele acorda em uma realidade alternativa, em uma sala estranha, com pessoas estranhas, enquanto toca sem querer as tetas de uma garota que estava sentada ali, com roupas de dormir ao lado dele. Bom, o prota de repente começa a tentar puxar conversa com uma das pessoas ali naquela sala, mas só ganha uma resposta do cara pedindo para ele falar mais baixo. Bem, já que ninguém dava a resposta, a garota bonita e o prota começam a conversar. Ela se apresenta como, esse nome aqui é um pouco difícil, Ain Zankei, e logicamente o prota começa a imaginar coisas ilícitas com a garota. Mesmo estando naquela situação, imaginando que poderia ser a primeira namorada dele, etc, etc, como se ele estivesse dentro de um jogo, até que o seu pensamento é interrompido pela própria garota, perguntando por que ninguém sai da sala para ver o local. Mas o barbudo ali, que mandou o prota falar mais baixo, diz que duas pessoas saíram da sala para ver lá fora, para ver como estava a situação lá fora, e eles ouviram gritos. E por isso ele não esquece, eles não vão sair de lá, vão esperar os caras voltarem para saber se realmente aquele local é seguro. Enquanto isso, um cara esquisito, agachado ali no canto da sala, começa a rir e diz que quer sim fazer amigos ali naquele local, principalmente aquela garota gostosa ali da sala, falando isso enquanto tem uma ereção. Enquanto ele também olha de maneira psicótica para ela. Kipei, os, entre aspas, protagonista, em seu pensamento começa a chamar o cara de babaca e diz que vai proteger a garota, mesmo que segundos atrás, momentos atrás, ele estava tendo o mesmo pensamento que o cara, né? Bom, vai entender. De repente, chega um homem ali na sala dizendo que eles não podem ficar muito tempo ali, pois tem algo muito perigoso naquele local. E de repente, as paredes começam a criar vida e se transformarem em monstros. Todos correm para fora, mas uma pessoa não. 10 mil reais em barras de ouro para quem adivinhar quem foi a peça, a inteligência que foi a única pessoa que não conseguiu correr para fora da sala. Bom, se você respondeu a gostosa, você está certo. Ela cai de joelhos com medo das criaturas. E Kipei, depois de se motivar e ver que aquele finalmente é o momento dele ativar as habilidades dele, salvar a garota, ele cria coragem, pega a garota, livra ela de um ataque que ela estava prestes a receber, salva ela, mas de repente o seu braço é algemado.
Bom, uma das pessoas ali puxa um 38 e começa a atirar no bicho, mas não dá resultado. Kippei até pede a arma pro cara, mas todos os seus braços e pernas foram algemados e presos. E logicamente ele começa a se desesperar, pois normalmente quando um protagonista supera suas covardias e encara seus inimigos com coragem, ele tem um despertar que libera suas habilidades. Mas aqui ele apenas se fode e é deixado para trás por todo mundo. A cena corta para a mãe dele entrando no quarto e vê que o quarto está vazio, e dizendo que quando o garoto voltar, ele vai levar uma bronca por não estar estudando. Bom, aqui termina o primeiro capítulo e eu acho interessante. Se o mangá acabasse aqui, pra mim eu já estava satisfeito, porque os próximos capítulos vamos ver, né? Porque ele tem um final surpreendente, onde a gente acha que o protagonista vai conseguir salvar a garota, vai fugir dali, vai ter aquele animezinho clichê, onde tem um protagonista bonzinho que quer salvar todo mundo, mas ele tenta salvar a garota e já se fode logo no primeiro capítulo, vai jogar no Vasco. Bom, pra mim, ao decorrer dos capítulos que eu tava lendo, eu só li 3, tá? Porque eu vou trazer só 3 capítulos nesse vídeo aqui, já é um spoiler, mas enfim. Ele tem um certo carisma, sabe? Ele, entre os personagens que estão ali, ele é o personagem mais, pode dizer, gente boa e mais carismático entre os personagens ali. E entre esses 3 capítulos que eu li, ele ainda não voltou. Então, se caso esse personagem tiver ido jogar de Vasco mesmo, o mangá vai sofrer uma deficiência, porque nenhum dos personagens aqui dessa história é carismático. Todos eles são chatos ou desinteressantes. O mais interessantezinho ali, que teve um aprofundamentozinho ali no início do capítulo, já foi jogar de Vasco logo no início. Então, caso realmente tenha alguma coisa a mais nesse mangá, vai sofrer uma certa deficiênciazinha com a falta desse personagem aí, né? Que parecia ser o protagonista, mas parece que ele realmente foi jogar no Vasco, né? Enfim, a história corta e vemos a gostosa tentando lavar as suas roupas no banheiro e levando esporro de outra garota do grupo por ela estar enrolando, já que a culpa de Kippei ter ido jogado no Vasco foi realmente dela. Então, durante uma conversa, nos é informado que o cara da arma era um policial chamado Sakurada, e por isso ele tinha uma arma. E diz ter visto os monstros carregando corpos pelos corredores, por isso que aquele local era perigoso. O Oyamada é o nome do cara que tem cara de ser abusador. Ainzakei, como eu disse, é o nome da garota gostosa. Ainzakei, como eu já disse, é o nome da garota que só serve para ser a gostosa na história. E a Saki é a segunda garota. E 2 irmãos chamados Zenmai e Suzuki. De repente, entra um garoto na sala com um casaco de sapo e uma aparência estranha, que é interrogado por todos ali que não o deixam ir embora. Em resumo bem resumido, ele diz que aquele lugar se chama a Sala, que para ir embora dali é necessário matar um boss que tem no local. Mas o boss é muito forte e resistente, ou seja, é difícil de morrer. E ele afirma que só matou o boss uma vez, já que ele já foi chamado umas 11 vezes para esse local, na cagada. Mas eles perguntam, se ele foi chamado 11 vezes para lá e só matou o boss uma vez, como ele conseguiu fugir as outras 10? Em resposta, ele dá uma facada gratuita na barriga de Zenmai e mete o pé dali. O policial, esperto como ele é, só avisa o pessoal que aquele garoto é acusado de 2 crimes de assassinato e é perigoso depois que o garoto mete o pé e dá a facada gratuita. Vê se pode um policial bom desse que avisa e protege as pessoas, os cidadãos de bem. Eu me sentiria muito seguro perto de um policial desse aqui. Meus parabéns. Tá muito bom, parabéns, viu, seu cocô? Obrigado. Suzuki, o irmão do cara que foi esfaqueado, o cara da franja, sai em busca do garoto, chamando por ele. E o garoto, por incrível que pareça, atende o seu chamado. Eles se encontram um monstro ali e correm. E novamente o garoto explica que aquele local, na verdade, é uma materialização das desilusões de alguém. A estrutura muda o tempo todo porque a mente de alguém molda aquele lugar. E a criatura, que é o boss do local, também foi a criação dessa pessoa. E a imaginação puxou todos ali, incluindo a própria pessoa que estava imaginando o local. Ou seja, todos ali foram puxados por conta de uma pessoa que materializou aquela sala ali.
Ou seja, a única forma de sair sem matar o boss é vascando a pessoa que criou a sala. E o garoto pede ajuda de Suzuki para vascar todos ali. Ele pede para que Suzuki vá atraindo um por um ali no local aonde ele está, enquanto o garoto vai assassinando todos um por um. O garoto acha que Suzuki pode ter aceitado a sua oferta porque ele disse que se ele não aceitar, o garoto vai fazer com que Suzuki vá jogar no Vasco. Porque se Suzuki não aceitar a oferta, ele iria vascar Suzuki ali mesmo. Bom, e o garoto, com um ato de extrema inteligência, ele entrega a faca na mão de Suzuki, achando que o cara havia aceitado a oferta. E Suzuki, como resposta, simplesmente dá uma facada no bucho do garoto, mandando ele jogar no Vasco. Parece que inteligência não é o forte das pessoas desse mangá. Enquanto isso, a gostosa vai fazer o número 1. Até porque o autor adora desenhar essa garota seminua. Enquanto isso, o policial faz guarda dela, mas então o babaca chega querendo fazer coito não consensual com a garota. Então começa a sair na mão ali com o policial. Policial esse que parece ser inútil pra caramba, porque ele leva um cacete do cara. Logo em seguida, o cara da franja e a garota número 2 chegam para acabar com a treta. E após resolver ali, parecendo que o cara simplesmente aceitou, Suzuki chama Saki para conversar e ela já chega se atirando pro cara, dizendo que ele é o único ali que ela pode confiar, pois tem um cara com uma arma e o outro é um abusador. Mas Suzuki percebe algo. O irmão dele tinha uma esposa grávida, na qual foi jogar no Vasco, dentro de sua própria casa, assassinada. Mikishima, que é o irmão de Suzuki, foi preso suspeito de matar a sua própria esposa, mas acontece que ele é inocente e todos ali presos naquela sala são suspeitos do assassinato. Eles têm algum tipo de ligação, ou seja, provavelmente Makishima, com uma faca no bucho, é o criador da sala, e Suzuki é o irmão que não pode deixar ele morrer. Ou seja, como tem um crime envolvido, onde todos ali são assassinados, são suspeitos do assassinato da esposa, né, do cara com o nome gigante, o Makishima, eles foram puxados provavelmente ali por ele, dentro daquela sala. Mas nem o próprio cara que cria a sala sabe que ele é o criador. É algo meio que aleatório criado, entendeu? Então nem o próprio cara que criou a sala sabe que ele criou. Então não sabemos, não temos certeza se realmente foi esse personagem quem criou aquela sala ali. E bom, como ele não pode deixar o irmão dele morrer de forma alguma, ele vai manter isso em segredo. E ele diz para aquela garota que só tem uma saída dali, que é matando o boss. E promete a Saki que ele irá fugir dali junto com ela. A história retorna e vemos Saki aguardando o irmão Suzuki, que ordenou que ela ficasse ali, aguardando por ele, enquanto ele buscava o seu outro irmão, para que os três pudessem se separar do resto do grupo, pois ele prometeu que protegeria ela. Enquanto isso, vemos o passado de Saki enquanto ela espera, mas o passado é tão inútil e desinteressante que eu vou fazer o bem de pular o passado dela para vocês. Vocês vão me agradecer mais tarde, tenho certeza disso, tá? Bom, ela continua aguardando o irmão Suzuki. Ela fica lá, decidida a confiar nele, pois ele garantiu que iria proteger ela. Mas de repente, o Jack da história aparece e chega ao local, e começa a se aproximar da garota com uma cara de psicopata, dizendo que uma garota como ela não deveria ficar sozinha. Então ele começa a agredir a garota e tirar as roupas da pobre garota, que obviamente fica muito assustada e desesperada, se perguntando aonde está Suzuki, pois ele havia prometido que iria proteger ela. Bom, nos últimos momentos dela, ela se pergunta como esse Jack, filho da puta, sabia aonde ela estava, já que ela ficou escondida aonde o irmão malvado falou que era para ela ficar. Bom, ela no fim constatou que talvez ele havia contado para esse Jack aonde ela estava. Ele traiu ela. A história corta e vemos o grupo procurando por Saki, afirmando que é perigoso demais para uma garota ficar sozinha, quer dizer, para qualquer um ficar sozinho
por tanto tempo assim, enquanto o irmão malvado olha possessivamente para a arma do policial. Então, eles, depois de uma busca, finalmente encontram o local, e a cena é a pior possível. Saki já não está mais com vida, enquanto ainda é abusada pelo Jack, que faz coito sem consentimento com o corpo de Saki já sem vida. O policial finalmente cria alguma utilidade no mangá e puxa um cacetete, dando uma bela de uma porrada na cara desse Jack maldito, e puxa uma arma pronto para mandar mais um reforço pro Vasco. Finalmente esse policial vai ser útil em algo no mangá. Finalmente ele vai fazer alguma coisa de útil que não seja apanhar. E agora ele tá pronto, agora esse cara se consagra. Mas algo de repente acontece. A maldita do grupo, aquela que foi a causa da morte do, entre aspas, protagonista, ir de Vasco por culpa dela no primeiro capítulo, a inútil que até agora só deu trabalho para todo mundo, entra na frente e diz: se você mirar essa arma em alguém e puxar o gatilho, não poderemos mais confiar em você. Ou seja, eles viram ele abusando claramente da garota ali, viram a crueldade que ele tá fazendo. Ele tentou abusar dessa garota já umas 2 vezes antes, que se não fosse pelas outras pessoas, ela teria sido abusada também. Ela entra na frente para proteger esse cara e diz que eles não podem confiar no policial caso ele atire. Tá muito bom, parabéns, viu, seu cocô? Obrigado. Meu Deus, que personagem maldito, velho. Eu tenho um ódio, vocês não têm noção do ódio que eu tenho dessa personagem. Vocês não têm noção do quanto eu odeio essa personagem, no quanto essa personagem é mal escrita e sem noção. E vai ficar pior, vão por mim. Bom, o irmão de Suzuki, que não é bobo nem nada, ele pede, né, a arma para o policial, afirmando que ele está fora de controle, que eles irão prender aquele Jack ali e depois vão decidir o que vão fazer com ele. Mas o policial, que finalmente tem alguma lucidez, de repente finaliza o Jack ali mesmo, com um tiro bem no meio do coco. E logo em seguida, por burrice, ele entrega a sua única arma para Suzuki. E como resposta, o irmão malvado, Suzuki, atira na perna do policial, revelando que tudo o que aconteceu ali, tudo o que aconteceu com a pobre da Saki ali, foi um plano dele para pegar a arma do policial. E logo em seguida, ele conta tudo o que o cara do casaco de sapo havia contado a ele, revelando que tudo o que se passa ali é uma realidade que foi criada pelo irmão dele, onde todos os suspeitos daquele crime foram puxados para dentro daquela realidade, e mais que ele tem um plano para que todos possam fugir dali. Ele irá usar o policial e a gostosa para fugirem dali. E ele diz que a arma do policial pode não ter parecido, mas ela deu dano sim na criatura, que sangrou quando ela recebeu os tiros lá no primeiro capítulo. Bom, ele entrega a faca para a garota, a faca que ele finalizou o carinha no capítulo passado. Ele entrega a garota e todos voltam àquela sala do início do mangá. No caminho, a garota fala ao policial para ele não se preocupar, pois se algo acontecer, ela vai proteger ele com aquela faca, custe o que custar. E o policial diz que dá um breve sorriso e diz que confia na garota. Será que vem alguma redenção por aí? Bom, enfim, ao chegarem lá, o policial já saca o seu cacetete e vai em direção ao monstro, mas acontece o mesmo que aconteceu com Ippei no início do capítulo, que ele foi algemado e preso pela criatura, que se aproxima do policial para finalizar ele. Então, a gostosa saca sua faca e diz que irá proteger o policial. Ela corre até lá, desvia de todos os ataques e finaliza a criatura de uma forma heróica e salva todos ali, dando uma reviravolta enorme e tendo finalmente a sua redenção no mangá. Não, sério. É sério que vocês acreditaram nisso? Não, de verdade. Alguém acreditou nisso que eu acabei de falar aqui? Eu beitei, comenta, eu beitei vocês mesmo? Vocês acreditaram nessa mentira que eu contei pra vocês aqui agora?
Bom, para resumir, a garota simplesmente fica com medo de toda a situação, se ajoelha ali mesmo com a faca e urina nas próprias calças, enquanto o policial é totalmente destroçado pela criatura. Ela nem ao menos tentou correr lá para ajudar ele como ela havia prometido. Não, e para consagrar a inutilidade dela em todo o mangá, aonde ela simplesmente fez o, entre aspas, protagonista aí de Vasco no primeiro capítulo, foi deu trabalho para todo mundo, que tiveram que cuidar dela, tiveram que dar atenção para ela, vigiar ela, tiveram todo o trabalho de ter cuidado com ela. Ela se auto manda pro Vasco, se auto elimina ali mesmo no chão com a faca. Ó, tá muito bom, parabéns, viu, seu cocô? Obrigado. Meus amigos, parabéns. Meus parabéns a quem escreveu essa personagem. Meus parabéns, porque eu nunca vi. Eu já li muito mangá, já assisti muito anime. Eu nunca vi em toda a minha vida uma personagem mais inútil e mal escrita em toda a minha vida. Mas bem, antes tarde do que nunca, porque eu não aguentava mais essa personagem, juro pra vocês. Bom, mas antes de apagar completamente, ela fala que se eles estão ali é porque o irmão com a faca no que levou a facada no bucho também desconfia de Suzuki. Então, ela vai dessa que eu espero pra pior. Bom, o irmão responsável por todos estarem ali decide perguntar uma coisa a Suzuki. Ele diz que Saki não estava nos documentos da polícia como suspeita, e que os outros estavam nos documentos, mas Saki não. Então como Suzuki sabia sobre ela? Como ele descobriu sobre a garota? Pois ela estava na porta da esposa dele no dia do assassinato, mas ela não se apresentou e nem foi até a polícia para testemunhar sobre o carro que estava estacionado ali. Então como ele sabia sobre uma pessoa que nem a própria polícia sabia? Bom, e para surpresa de 0 pessoas, descobrimos que Suzuki foi quem matou a esposa do irmão. Ele fica olhando com um olhar de desprezo e um olhar sério para Suzuki, que fica completamente desesperado, pois agora o seu irmão sabe que ele eliminou a esposa dele e não poderá mais voltar as coisas a serem como antes. E aí, ele desesperado diz que o irmão traiu a promessa de que sempre ficaria ao lado dele e que cuidaria dele para sempre. E é que aquele olhar que ele estava fazendo ali naquele momento não era certo, ele não gostava daquele olhar do irmão dele. E pasmem, ele finaliza o irmão dele ali mesmo com um tiro bem no meio do coco. Se ele meio que fica louco das ideias e finalmente sai da sala. Ou seja, nesse mangá, meio que o mal venceu, se dá para assim dizer, porque todos morreram, mas aquele maldito ali ficou vivo. Em seguida, a cena corta e vemos uma garota entrar em uma sala branca, sem saber onde está. Ela vê uma porta e tenta abrir para pedir ajuda, mas ao abrir, uma enorme criatura sai e fica de frente para ela. E assim acaba o mangá em The Room. Bom, complementos aqui agora, né? Eu acho que eles tentaram puxar um gancho, talvez para uma continuação desse mangá, que eu não sei se existe, eu espero que não. Eu espero que esse mangá tenha acabado aqui mesmo, essa porcaria. Bom, o mangá, pra mim, ele já tinha acabado no primeiro capítulo, quando a gente viu o Rippei lá, né, morrendo, né? O único personagem que tinha, eu não tô dizendo que o personagem é bom, mas é o único personagem que tinha um resquício, né, um resquício de carisma. Ele era o único personagem que tinha um pouco de carisma, porque todos os outros personagens desse mangá são completamente desinteressantes, inúteis e chatos, como foi o caso dessa garota aqui, que o mangá inteiro não fez nada de útil. O policial só tomou alguma atitude de útil nos 45 do segundo tempo. O cara que era pra ser um Jack, foi um Jack o mangá inteiro. Não tinha um personagem bom. A Saki, que eu achei nos primeiros capítulos que ela seria uma personagem interessante de alguma forma, foi uma das mais inúteis e chatas que o mangá mostrou. Apenas teve um final trágico, que ali eu fiquei com um pouco de pena dela por conta do final trágico dela. Mas nenhum personagem
teve algum tipo de carisma. E o roteiro, ainda mais, ele é totalmente cheio de furos. Aonde no final que eles tentaram ali fazer ele tentou fazer um sacrifício ali, mas com tanto de tiro que ele gastou à toa, ele não precisava nem ter atirado na perna do policial, era só ter mirado a arma nele ou feito a garota de refém. Ele gastou tiros à toa ali. E se a criatura tancou uns 3 tiros que ela tomou no início do mangá, aonde que ele tirou a ideia de que o restinho das balas que tinha ali, porque as balas foram gastadas, né, durante o mangá, aonde aquele restinho de bala ali ia ser o suficiente para finalizar o boss do local. Não tem pé nem cabeça o roteiro desse mangá. Bom, eu sinto muito por ter trago um mangá assim aqui para vocês, mas fico feliz que ele acabou. Foi uma jornada e tanto trazer esse mangá aqui para vocês. Se vocês gostaram, deixa o like aí no vídeo. Muito obrigado por tudo. E até semana que vem com um novo mangá, um novo vídeo aí pra vocês. Muito obrigado por tudo, valeu e falou!